Olá, querido irmão, querida irmã. Quero saudar a você que assiste esse vídeo e que ao longo desse mês de setembro vai ter a nossa companhia refletindo um pouco sobre a Sagrada Escritura. Ao longo do mês de setembro, a nossa Igreja do Brasil geralmente se dedica à reflexão sobre a Bíblia, exatamente por entender que hoje em dia todos nós temos uma Bíblia em casa, mas nem sempre temos a facilidade de entender os seus textos, de entender o sentido da Sagrada Escritura. A reflexão sobre a Bíblia no mês de setembro, então, visa nos aproximar mesmo desse texto, nós que já temos a Bíblia nas nossas mãos e só precisamos agora de um incentivo a mais para entender um pouco melhor esse texto, porque através dele nós podemos nos aproximar também do Senhor. Eu sou a Mariana, sou da Paróquia São Pedro aqui de Juiz de Fora, tenho me dedicado ao estudo da Sagrada Escritura já há algum tempo e ao longo deste mês de setembro vou partilhar com vocês em alguns vídeos uma introdução sobre a Sagrada Escritura, para que você mesmo possa conhecer um pouco mais da origem da Bíblia, do que é a Bíblia, de como ela nasceu e então de como nós devemos entender esses textos. Conto muito com a participação de vocês, compartilhem esse vídeo, deixem aqui os comentários. Caso vocês queiram deixar perguntas também para serem respondidas nos próximos vídeos, fiquem à vontade. O vídeo de hoje, ele é um vídeo de introdução, um vídeo para a gente pensar o que é a Bíblia, qual o seu significado, como ela surgiu, de onde ela veio, para que a gente possa entender que a Bíblia é um texto do qual nós podemos nos aproximar. A Bíblia é muito mais fácil de ser lida do que nós imaginamos, muito mais próxima de nós do que às vezes nós pensamos ser. A Bíblia, como o próprio nome já diz, é um conjunto de vários livros. Bíblia vem de uma palavra grega que significa livros. Ela é um conjunto de 73 livros, 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, que foram sendo escritos de maneira independente. Aliás, nem os livros foram escritos do início ao fim, como se apresentam na nossa Bíblia. É muito comum que livros bíblicos tenham sido escritos trecho a trecho e depois reunidos por uma outra pessoa que deu o formato final daquele livro. Então, quando a gente pega a nossa Bíblia, ela não foi escrita do Gênesis ao Apocalipse como ela está apresentada para nós hoje. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia começou a ser escrita lá no exílio na Babilônia, ao redor do século VI a.C., ou seja, 600 anos antes de Jesus. E só terminou de ser escrita mais ou menos lá pelo ano 120 depois de Jesus. Ou seja, do início da escrita da Bíblia até o final, nós temos um espaço de 700 anos. Ao longo desses 700 anos, muitas pessoas escreveram a Bíblia sem às vezes terem a consciência de que estavam escrevendo a palavra de Deus. O critério da inspiração, nós dizemos sempre que os livros bíblicos são inspirados, se dá pela experiência de fé das pessoas que decidem escrever. No início, lá no exílio na Babilônia, quando eles decidem começar a escrever os primeiros textos do Antigo Testamento, o povo toma essa iniciativa por reconhecer que a revelação de Deus dirigida a eles não poderia se perder, mas precisava se manter viva para que as próximas gerações também tivessem acesso e conhecimento dela. Então, a partir da experiência que eles haviam feito com Deus, experiência que conduzia ao conhecimento e ao entendimento das verdades divinas, eles começam a escrever. E escrevem a partir da sua criatividade. É por isso que a Bíblia está recheada de tantos gêneros literários diferentes, de metáforas, de comparações. A Bíblia traz muitos recursos literários que variam de um texto para outro, de um livro para outro. Por isso, ler um livro da Bíblia nem sempre é a mesma coisa que ler um outro. Nós temos que entender muito bem as variações dos textos bíblicos, entender que essas variações existem, antes de tudo, para que possamos nos aproximar, então, da Bíblia, que é aquilo que nós chamamos de arte compósita. Ela foi feita a partir de muitas mãos, de muitos contextos, de muitas pessoas. Pessoas que não sabiam mais do que eu ou você, mas que eram pessoas de fé como hoje nós somos, que viviam a sua religiosidade e o seu relacionamento com o Senhor do modo como no seu tempo se apresentava. No Antigo Testamento, nós temos o povo de Israel que passa por diversas
diversos desafios ao longo da sua história e que em cada momento da história vai vivendo a sua religiosidade de uma forma. Os primeiros patriarcas viviam sua religiosidade de uma maneira mais familiar, mais particular. Depois, no exílio na Babilônia, eles começam a estruturar uma forma de culto. E quando retornam para a Terra Prometida, e aí a gente vai falar disso com mais detalhes no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de introdução ao Antigo Testamento, eles já retornam para a Terra com um culto mais estruturado, com as idas frequentes ao templo, com a leitura lá da Escritura de alguns textos que já estavam prontos, com o oferecimento de sacrifícios. E aí a religião que antes era familiar vai se transformando em uma religião organizada ao redor do templo. Mais adiante, eles decidem registrar aquilo que é a sabedoria do povo, a sabedoria que o povo adquiriu ao longo do tempo e que reconhecia como uma sabedoria vinda do Senhor. No meio disso tudo, ao longo de toda essa produção, nós temos o anúncio dos profetas, que olham para a realidade social do seu povo e reconhecem que essa realidade já não mais condiz com a lei recebida do Senhor lá no Sinai, logo depois do Êxodo. A lei se torna o centro do Antigo Testamento e talvez um dos centros da Escritura como um todo. É a lei que manifesta o cuidado do Senhor para com o seu povo, que manifesta também o estabelecimento da aliança entre Deus e o seu povo. É por isso que a gente diz que o Êxodo é uma das grandes chaves de leitura para a Bíblia. O que quer dizer uma chave de leitura? Chave de leitura é um tema que nos ajuda a entender alguns outros textos que possam ser um pouco mais difíceis para nós. O Êxodo ilumina todo o Antigo Testamento, porque é no Êxodo que Israel conhece a Deus pela primeira vez. Antes do Êxodo, se nós pegamos a nossa Bíblia, Gênesis, nós temos uma revelação de Deus que se faz aos patriarcas e às suas famílias. Tanto que Deus, lá no Gênesis, era conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era um Deus revelado a pessoas específicas, que se revelava particularmente. A primeira vez em que Deus se revela de modo comunitário a todas as pessoas é no Êxodo, quando ele manifesta a sua face libertadora e a sua face sensível aos sofrimentos do seu povo. O povo sofria no Êxodo, antes do Êxodo, com a escravidão no Egito, e então clamou a Deus e pediu a libertação. E Deus se dirige a Moisés, chamando Moisés para ser o seu intermediário nessa ação libertadora, e ele vai dizer a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi a sua angústia e decidi descer para libertá-los. Então Deus vai mostrar no Êxodo a sua face libertadora, a sua face misericordiosa, essa face de um Deus sensível que se compadece do sofrimento do povo. O Êxodo se torna, então, uma chave de leitura para o Antigo Testamento, porque ele vai iluminar toda a compreensão que Israel tem acerca de Deus. Falamos no início que a inspiração de Deus para a escrita da Bíblia vai atuando na experiência que o povo tem, que é uma experiência de fé, assim como a experiência de fé que hoje nós construímos. E essa experiência de fé era sempre com o Deus libertador, o Deus sensível. Então é a partir da compreensão que o próprio povo tem de Deus que eles vão escrevendo a Sagrada Escritura. Por isso a Sagrada Escritura não é distante de nós, ela não é um escrito sobrenatural, porque às vezes quando falamos de inspiração, pensamos quase naquele conceito de psicografia, que para nós não existe. Nós pensamos às vezes que Deus inspirou colocando o texto pronto na cabeça das pessoas para que elas escrevessem. E não é assim. A inspiração de Deus vai acontecendo no cotidiano do povo, nos sinais que se colocam no dia a dia, nos acontecimentos e na forma como o povo percebe a ação de Deus em cada um desses acontecimentos. Quando eles percebem a ação de Deus e se dão conta dessa experiência que estão fazendo com o divino, então eles escrevem, mas escrevem a partir dos seus pressupostos, dos gêneros literários que existem no seu tempo, escrevem a partir da experiência que tem com literaturas vizinhas, então Deus conta com a criatividade humana para escrever a Sagrada Escritura. Eu acho sempre muito bonito pensar nisso e falar disso,
porque Deus coloca no nosso intelecto a capacidade de criar, e é algo que nos dá uma certa comunhão com o próprio Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então Ele, no seu poder infinito de criar tudo, de criar todas as coisas a partir do nada, cria o ser humano, homem e mulher, com a capacidade também de criar outras coisas. Hoje nós temos a capacidade de criar muito. Nós criamos trabalhos manuais, nós criamos pessoas, nós criamos textos e criamos literatura. E aí Deus, em determinado momento da história, decidiu que a sua revelação também poderia se conter em uma criação humana, em uma criação literária. Deus se revela na nossa vida de diversas formas e se revelou ao longo da história também de diversas formas. Falou com Abraão, falou com pessoas que nós nem conhecemos o nome, libertou os escravos lá do Egito, conduziu a uma terra prometida, deu a sua lei, estabeleceu a sua aliança. Depois, nos tempos plenos, enviou o seu Filho e revelou-se plenamente em Jesus. A Sagrada Escritura não contém 100% da revelação de Deus. Isso porque Deus é infinito, ele continua a revelar-se. Mas a Sagrada Escritura é o que o povo, ao longo desses 700 anos que eu mencionei, conseguiu registrar da revelação de Deus. A Bíblia é, portanto, não toda a revelação de Deus, mas aquela parte da revelação que se registrou por literatura, por palavras humanas, por criações humanas. Eu acho isso muito bonito, porque nós sempre estamos acostumados a lembrar que Deus se fez homem, se rebaixou em Jesus, se esvaziou da sua divindade e se fez um homem. Mas ele também se rebaixou e se esvaziou de todo o seu poder e de toda a sua soberania quando se fez palavra humana. Muitos estudiosos da Sagrada Escritura vão falar sobre o Novo Testamento, por exemplo, dizendo que alguns textos têm erros ortográficos, erros, aquilo que nós costumamos chamar de erros de português, mas lá eram erros no grego, né? Textos que foram escritos errado transmitem para nós a revelação de Deus. Isso mostra quanto Deus nos foi próximo, quanto Deus soube esvaziar-se de si, mas precisamente nesse esvaziamento nos mostra a sua grandeza, nos mostra o seu despojamento e a sua humildade, que faz dele realmente ser Deus, ser aquele que nós não conseguimos alcançar, mas nos tornamos dignos de alcançar, encontramos uma ponte possível por Jesus. No Novo Testamento é a mesma coisa. Nenhum dos evangelistas escreveu enquanto Jesus falava as coisas. Nenhum dos evangelistas estava ali registrando ao lado de Jesus os milagres que Jesus ia realizando. Mas eles escreveram muito tempo depois, escreveram mais de 40 anos depois da ressurreição de Jesus. Então escreveram aquilo que vinha da sua experiência, da sua memória, ou mesmo da memória de outras pessoas. Aí o grande exemplo é Paulo. Paulo não conviveu diretamente com Jesus, teve uma única experiência de Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, que nós conhecemos muito bem, mas Paulo escreve sobre Jesus com uma grande propriedade, porque ele ouviu os testemunhos sobre Jesus e porque mais do que isso ele fez uma experiência com Jesus ressuscitado. Então ele não registra aquilo que ele via acontecer com seus próprios olhos, mas ele registra a experiência que ele fez e sentiu junto de Jesus. Há um importante conceito a ser lembrado quando estudamos a Sagrada Escritura, que é o conceito de oralidade. Antes dos textos serem escritos, eles foram elaborados na oralidade. Lá no Antigo Testamento, desde Abraão, não existiam textos escritos, mas textos que eram contados e recontados no seio das famílias. Os mais velhos iam contando para os mais novos e iam assim mantendo a tradição da escritura viva. Essa tradição foi elaborando os textos pouco a pouco e depois foi registrada pela escrita. Abraão viveu muito tempo antes dos textos sobre ele serem escritos, mas ao longo do tempo as famílias e principalmente as mulheres, que eram responsáveis pela educação dos mais jovens,
que eram responsáveis por tudo aquilo que acontecia no interior da casa, elas foram elaborando as narrativas de modo a formar narrativas que pudessem ser lembradas na memória. É por isso que muitas vezes a gente diz que muitas narrativas bíblicas são musicais. Elas têm um certo ritmo, elas têm rima nas línguas originais, só que hoje nós lemos a tradução e aí não percebemos tanto essas nuances do texto. Por que os textos eram musicais e traziam rimas? Porque eles precisavam ser decorados, eles precisavam ser lembrados pelas crianças. E hoje a gente sabe que tudo aquilo que a gente precisa decorar é só fazer uma musiquinha que fica um pouco mais fácil. Então esses recursos também estiveram na origem dessas narrativas, que se tornam então narrativas muito humanas, muito próprias. Falei já sobre o critério da inspiração da Sagrada Escritura e desde o Concílio Vaticano II que a Igreja vem enfatizando essa necessidade de que nós, cristãos, nos aproximemos da Sagrada Escritura para então encontrarmos a Deus que nos fala através daqueles textos. Como ler então a Escritura e como encontrar a voz de Deus que nos fala ali? Não lemos a Sagrada Escritura como lemos qualquer outro livro. Lemos procurando ali a palavra do Senhor que nos fala, procurando essa transcendência que nos faz sair de um texto que é tão humano e chegar ao próprio Deus. O Concílio Vaticano II, então, num documento chamado Dei Verbum, que vai falar sobre a Sagrada Escritura, nos ensina que os textos foram inspirados pelo Espírito Santo, por meio dessa experiência de fé que eu já comentei. Nós, então, quando vamos ler esses textos, para encontrarmos a palavra de Deus que nos fala, devemos pedir também a inspiração do Espírito, para que ele, que inspirou tantos homens e mulheres a produzirem essas narrativas e depois as registrarem por escrito, possa nos ajudar a chegar ao verdadeiro sentido daqueles textos. Às vezes, o verdadeiro sentido da Sagrada Escritura, de um texto bíblico, não é aquele que nós procuramos, mas aquele que o texto mesmo nos diz. Por isso, sempre antes de ler a Sagrada Escritura, devemos pedir a assistência do Espírito e a sua inspiração para que nós possamos ler naquele texto não a nossa opinião, porque muitas pessoas fazem isso, utilizam do texto para fundamentar a sua própria opinião. Mas para que nós possamos não fazer isso, encontrar a voz do próprio Senhor que nos fala. Um método de leitura muito importante que a igreja aqui do Brasil e de modo geral, a igreja de todo o mundo tem incentivado que nós possamos praticar é o método da leitura orante da Sagrada Escritura. A leitura orante da Sagrada Escritura conta com 4 passos, mas eu gosto sempre de incluir o 5º. O primeiro passo deles é a escuta do Espírito e a súplica para que o Espírito Santo possa nos assistir naquele caminho de leitura que vamos iniciar. Depois, os 4 passos propriamente ditos da leitura orante são a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. A leitura é o passo pelo qual eu leio o texto repetidas vezes até entender muito bem cada palavra e cada frase. A meditação é quando eu me pergunto sobre o sentido daquele texto para a minha vida, a partir dos contextos que eu tenho enfrentado, dos meus desafios, das minhas lutas diárias. O terceiro passo, o passo da oração, é aquele passo em que depois da escuta da palavra, da escuta da mensagem de Deus, nós elevamos ao Senhor a nossa resposta. A Lectio Divina, ou leitura orante, é uma leitura dialogal. Nós escutamos ao Senhor e elevamos a Ele as nossas orações. Podem ser orações de súplica, de agradecimento, de louvor, orações que brotam do nosso coração a partir da palavra meditada. E o passo da contemplação é talvez o passo mais importante da Sagrada Escritura, da leitura da Sagrada Escritura, que é o passo de praticar na nossa vida aquilo que meditamos no texto bíblico. No passo da contemplação, portanto, nós pensamos quais são as ações concretas que nós podemos assumir a partir daquela leitura e daquele texto meditado. A leitura da Sagrada Escritura só tem sentido se transforma o nosso coração, a nossa vida e o nosso agir.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como a própria Escritura nos diz. Mas ela só toma vida e só toma forma, só pode transformar o mundo no qual vivemos quando nós nos dispomos, a partir da leitura e da escuta da Sagrada Escritura, transformar também as nossas ações. Não adianta ler a Sagrada Escritura se os nossos corações estão fechados, ou melhor, se os nossos corações são como pedra e não como solo fértil, para que a semente da palavra possa germinar. Portanto, ao ler a Sagrada Escritura, devemos estar atentos a duas coisas principais. Precisamos pedir que o Espírito nos ilumine antes, para que possamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus que nos fala naquele texto, e precisamos também da disposição do coração para deixar-nos transformar por aquela palavra meditada. Que ela possa transformar as nossas escolhas, as nossas opiniões, as nossas opções e também o modo como agimos na nossa vida em cada pequena ação. A palavra de Deus não transforma o nosso mundo virando de cabeça para baixo, mas vai transformando pouco a pouco as nossas ações para que assim possamos construir o reino de Deus entre nós. Agradeço você que assistiu esse vídeo, espero que ele possa ter inspirado você e te ajudado a ter um pouco mais de vontade de abrir a sua Sagrada Escritura e lê-la com mais frequência. A Bíblia está nas nossas casas como um convite do próprio Deus para que nós possamos escutar a sua voz que quer nos falar a cada dia. Espero que esse vídeo tenha sido de grande auxílio para você. Compartilhe com os seus amigos e eu espero você no próximo vídeo de reflexão sobre a Sagrada Escritura.